Olá, primeiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a 20ª aula de filosofia, referente ao módulo 20 da apostila de vocês, tá? É um módulo bem curto, porém o assunto é importante em termos de filosofia, tá? O módulo 20 de vocês está na página 88. Aqui, gente, são expostas as diferenças entre a filosofia patrística e a filosofia escolástica. Só para rememorar um pouco a história com vocês, a história da fé cristã data do século I, né? Do advindo de Jesus Cristo à Terra, da vida dele aqui, pregando durante os 33 anos que ele viveu, né? Na idade adulta, dos 30 aos 33, e depois da crucificação dele. Aí iniciou-se a fé cristã, né, propriamente dita. No início, gente, muitos padres que se converteram ao cristianismo eram filósofos que praticavam a filosofia grega, né, que seguiam a filosofia grega. E no início, né, no cristianismo primitivo, aquele dogma da igreja cristã que Deus, a divindade, teria se transformado num homem e teria vindo à Terra para disseminar uma mensagem de amor ao próximo e de perdão das ofensas e, principalmente, deixar claro aos homens que a fortuna maior de um homem, a maior riqueza de um indivíduo, não estava na terra, nos bens materiais, e sim na vida correta dele, permitindo que ele pudesse alcançar o paraíso, a vida celestial, né? Na prática do bem, alcançar o céu, né? A morada de Deus. Muito bem, gente. Essa filosofia, esse dogma, na verdade, não é uma filosofia, tá? É um dogma. Não era bem aceito por todos, né? A patrística, que seria a transmissão da fé cristã através dos padres, dos santos padres, por isso o nome patrística, teria encontrado muita dificuldade no começo, porque, em termos filosóficos, anteriores à vinda de Jesus Cristo, né, o advento de Jesus Cristo, a divindade seria uma parte do mundo, uma parte da natureza, e a natureza seria uma parte da divindade. Então seria uma coisa só, seria um corpo só. Deus e a natureza e o mundo como era conhecido e como nós conhecemos hoje. Então, no começo, a patrística do século I ao século IV encontrou muita dificuldade de ser propagada. Muita perseguição aos cristãos por parte do Império Romano, até que no século IV, como nós conhecemos, no século V, né, houve a separação entre Império Cristão do Oriente, lá em Constantinopla, na cidade que chamava Bizâncio e que hoje chama Istambul, né, na Turquia, e a sede do Império Cristão do Ocidente, que seria Roma. Até que nessa época o Papa, o Imperador Constantino, ele autorizou o culto cristão, né, em Roma, e com isso diminuiu a perseguição aos cristãos. E aí houve o advento da escolástica. Os filósofos que praticavam a filosofia grega
procuraram associar a fé com a razão, explicando os dogmas da fé cristã, né? A gente tem isso com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. A gente, esses filósofos que seguiam a filosofia grega, né? Os dogmas, os preceitos da filosofia grega passaram a associar a fé cristã, o dogma cristão, que era praticado só pela filosofia patrística, que procurava como é que eu vou dizer, convencer o máximo de pessoas possível da fé cristã, dos adventos, dos milagres que aconteceram dentro da fé cristã. Já na escolástica, né, eu estou falando da diferença entre a patrística, que era praticada pelos padres, pelos santos padres do início do cristianismo, e da escolástica, que passou a ser praticada pelos filósofos que seguiam alguns preceitos da filosofia grega, que passaram a explicar a fé cristã baseada na razão. Passaram a usar elementos da lógica de Aristóteles. Veja, a lógica de Aristóteles afirmava que só o raciocínio poderia fabricar conhecimento. Então, o que era praticado pela patrística, a arte de convencer as pessoas a respeito da tradição cristã, passou a ser reforçada, passou a ser amparada pela filosofia e pela lógica aristotélica. Portanto, houve o início da dialética filosófica, houve o início da prática da argumentação a favor e contra uma ideia. Então, a filosofia, o dogma cristão passou a ser amparado pela razão, que era formada praticamente na sua totalidade pela lógica aristotélica. Existem alguns expoentes mais famosos, como eu mencionei agora há pouco, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que levaram muito a sério essa transformação do dogma cristão numa teologia, numa ciência que estudaria toda a mecânica cristã, toda a dinâmica envolvendo os personagens da história cristã até o advento de Jesus Cristo e todos os pregadores que vieram após ele, e justificando os atos de todas essas pessoas através da filosofia racional, através da lógica aristotélica, certo? Então passou-se a ter uma estruturação da fé através da filosofia, o que permaneceu até o século XIII, né? Que foi o declínio da escolástica, com a igreja já detendo todo tipo de conhecimento, né? Até o século IX, vamos 9, 10, que foi o declínio da escolástica, porque a igreja praticamente começou a deter todo o conhecimento, tanto o conhecimento filosófico grego como o conhecimento dogmático, porque a igreja passou a falar, a propagar a ideia de que só ela possuía a comunicação com Deus. Só os santos padres teriam condição de afirmar ou não a palavra divina. Percebe? Então, assim, em termos de filosofia, gente, é um marco muito importante. Aliás,
é uma definição, uma diferença conceitual muito importante que vocês saibam, que a patrística era somente a defesa e a propagação da fé cristã. Já a escolástica passou a usar a filosofia baseada na lógica aristotélica e na razão para criar uma teologia, uma origem da história cristã através de estudos, através de provas mais aceitáveis, né? Porque a partir do uso da razão e da filosofia ficava muito mais simples argumentar alguns acontecimentos da era cristã sem que se apelasse para o divino, para o total divino. A metafísica aristotélica viria a justificar grande parte dos acontecimentos da era cristã. Então seria muito mais simples de expô-la e propagá-la às pessoas como ciência. Ok? Gente, do módulo 20 era esse o principal assunto, tá? A diferença entre patrística e escolástica. Eu espero que vocês tenham aproveitado o que eu falei para vocês e pela atenção de vocês até esse momento eu agradeço, desejando bons estudos.